Tecnologia inclusiva. Teoria e prática com ênfase em deficiência visual. Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre MacDaisy, sua instalação, sua operação, etc. Começamos falando um pouquinho sobre o que é o MacDaisy. Para a gente saber o que é o MacDaisy, vamos entrar na internet, no site do MacDaisy, que é o intervox.nicea.frj.br/MacDaisy. Cuidado, muita gente pensa em McDonald's, aí coloca MAC, não, é Mac de Ministério da Educação, MAC Daisy, D-A-I-S-Y. Então, esse site aqui do projeto MacDaisy dá uma descrição geral sobre o que é o programa MacDaisy, né, e em que contexto político ele se localiza. O Ministério da Educação, na verdade, criou o MacDaisy, e foi a UFRJ que fez o seu desenvolvimento, para fazer com que as crianças que frequentam o ensino regular e que são cegas possam ter acesso a livros digitais. Os livros que são normalmente distribuídos para as pessoas, para as crianças que não são cegas, eles são também transcritos para esse formato pelas próprias editoras. Esse formato chamado DAISY, que é o formato digital acessível. Tá? Então, nesse site aqui, você tem as informações gerais sobre o MacDaisy. Tem aqui um tutorial em vídeo, que se você desejar, você pode assistir. Mas vamos aqui direto fazendo um download da versão de referência. Tá? Fazer esse download. Né? Vamos gravar esse download aqui na área de trabalho. A versão que eu estou fazendo aqui, o download, é a versão R678, mas essa versão pode mudar, né? A gente está sempre atualizando o programa, então pode ser que seja a 680 ou 700, a versão vai mudando, né? Quanto mais nova, melhor. Então, vou fazer o download do MacDaisy, né? E ele vai gerar, então, esse programa aqui no desktop. MacDaisy Setup. Okay. Vamos executar então o setup do MacDaisy. Bem-vindo à instalação do MacDaisy, avançar, cria um ícone na área de trabalho, perfeito, avançar, e ele vai então fazer a instalação. Tá. É bastante simples essa instalação, né? Há apenas alguns detalhes que a gente deve falar. Aqui você tem escrito que ele vai instalar em Program Files NCE-Mac, mas isso muda de máquina para máquina. Por exemplo, algumas máquinas vêm aqui arquivos de programa NCE-Mac, outras máquinas vêm Program Files x86 NCE-Mac. Cada máquina tem uma configuração especial, um lugar onde o MacDaisy é organizado. Isso é muito importante porque as informações que tem dentro dessa pasta podem eventualmente ser úteis de você entrar lá, mexer em alguma coisa que seja importante. Mas, em geral, a gente vai trabalhar com o MacDaisy de uma forma mais transparente. A gente não vai ficar mexendo nesse diretório. Demorou um pouquinho para fazer a instalação, vai abrir o Umbrella Tools, né? Você vai dizer que aceita a licença, ele vai pedir para instalar. Ok, instala. Aqui no meu caso, como eu já tinha instalado esse arquivo no DOSVox, ele pede para autorizar a reescrita, né? Bom, ao final desse processo, aparece uma tela assim: Completing the Umbrella Tools Setup Wizard, Download Umbrella Database. Você não precisa fazer esse download, porque isso aqui já vem pré-instalado no pacote do MacDaisy. Então você não precisa fazer nada disso. Simplesmente aperta Finish e então o MacDaisy vai dar concluído aqui, ele vai ser iniciado. Como você pode ver, o setup do MacDaisy é bastante simples, né? E ele vai
logo após essa instalação, ele vai iniciar. Ele gerou o ícone aqui, ícone do MacDaisy, né? Você pode apagar esse setup aqui, porque ele não é mais necessário. Tocador MacDaisy, versão 1.0. Utilize Tab ou Shift Tab para navegar pelas opções. F1 para ajuda. Nós vamos ensinar você a utilizar o MacDaisy, você vai ver que ele é bem simples, mas antes de começar a ensinar, eu preciso dar alguns macetes para você que vão facilitar enormemente a sua interação com o programa. Tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que te mostrar são esses itens aqui em cima, que são os itens de configuração, de execução, de informação, etc., do MacDaisy. Você vai utilizar o Tab. Índice do livro. Buscar. Configurações. Eu estou apertando o Tab e ele está, então, andando em cima. Tocar. Avançar. Próximo nível. Abrir. O item que nos interessa é o item Abrir. Tá? Esse item Abrir, você pode acessar através do mouse, tá? Ou pode exatamente fazer como nós fizemos, ir com as setas. Vou apertar, então, Enter nesse item Abrir, ou clicar se eu tiver com o mouse. Abrir arquivo. Utilize Tab ou Shift Tab para navegar ou F1 para ajuda. Bom, aqui em cima dessa área de abrir arquivo tem escrito diretórios. Tá? Aqui no meio tem escrito diretórios preferidos, embaixo tem conteúdo do diretório. Deixa eu explicar o funcionamento dessa questão aqui de abrir arquivos. Quando você instala o MacDaisy, ele vai jogar os arquivos, ele vai procurar os livros sempre nessa pasta aqui. Users, nome do usuário, livros. Isso aqui no Windows 7 ou no Windows 8. Agora, se você estiver utilizando uma máquina de 64 bits, aqui vai estar escrito qualquer coisa, x86, o nome do usuário. Ou seja, esse diretório aqui, ele depende do sistema operacional que você está utilizando. Na minha máquina aqui, eu estou utilizando um Windows 8 de 32 bits. Né? Se você estiver utilizando 64 bits, a pasta vai ser outra pasta. Agora, esse diretório aqui é absolutamente importante, porque todos os livros vão ser colocados dentro dessa pasta. É importante a gente dizer que na internet você vai buscar uma série de livros, a gente vai falar sobre isso, mas esses livros aqui, eles têm que necessariamente ser jogados dentro dessa pasta. Então, um macete que a gente geralmente dá para os professores, pega essa área aqui, esse texto aqui, users, dá um Ctrl+C em cima dele. Conteúdo do diretório. Utilize as setas verticais para navegar e soma para adicionar diretório preferido. 3 itens. Tá. Então, essa pasta aqui, Users Antônio Livros, ou seja lá que nome que você tem lá no seu MacDaisy instalado, ele vai ser muito útil. Então, eu dei um Ctrl+C nesse negócio, vou minimizar o MacDaisy, né? Vou sair dele aqui. Abrir arquivo. Utilize Tab ou Shift Tab para navegar ou F1 para ajuda. Deixa eu apertar o Escape aqui. E o atual. Digite o caminho desejado e confirme com o botão OK para... Vou sair do MacDaisy, tá? E vou fazer esse macete aqui que é importante eu explicar, porque ele vai ajudar muito a você. Na tela principal do computador, crie um atalho para essa pasta. Então eu vou fazer assim, cliquei com o botão direito na tela principal e vou criar novo atalho. E aqui eu vou colocar aquele valor que eu tinha lá, C-Users Antônio /livros. Quer dizer, você vai colocar o que tiver lá na sua pastinha, na sua configuração do MacDaisy, né? Avançar, digite o nome para atalho, livros, ok. Tá. Por que eu criei isso aqui? Porque uma das confusões maiores que as pessoas têm
é que elas recebem os livros do Mac, buscam livros da internet e não sabem onde colocar os livros. Agora você já sabe. Você vai colocar esses livros exatamente aqui, nessa pastinha livros, que no caso da minha máquina até já tinha uns livrozinhos guardados dentro dela. Aqui, ó, tinha 3 livrinhos aqui. Mas quando o MacDaisy é instalado, depende da versão, mas em geral não vem nenhum livro instalado. Então essa pastinha aqui vai estar completamente vazia. Tá? Fechando isso aqui. Vou povoar a minha pastinha de livros para eu começar a brincar com o MacDaisy. Tá? Vou voltar naquele site do Intervox. Tá? Nesse aqui, Intervox NCFJBR/MacDaisy. E lá embaixo tenho aqui livros experimentais criados pelos centros pedagógicos do Mac. Eu clico aqui, pimba, cliquei. E aparecem vários livros para eu começar a me ambientar com o MacDaisy. Tá? Eu vou pegar aqui um livrozinho bem pequenininho. Tá? Vou pegar, por exemplo, A Mão e a Luva. Tá? Cliquei aqui, A Mão e a Luva. Tá? Ele pergunta onde eu quero jogar. Eu vou querer jogar exatamente dentro daquela pastinha, né? Na área de trabalho, dentro da pastinha livros. Tá? Então está aqui a minha pastinha livros, dei duplo clique em cima de livros e vou então salvar A Mão e a Luva.zip. Ok, salvei A Mão e a Luva. Posso fechar o site aqui que eu não vou precisar mais dele. Então temos aqui, abrir a pastinha livros, que está no desktop. E está lá, A Mão e a Luva.zip. Vou dar um duplo clique em A Mão e a Luva para ele abrir e eu vou então descompactar para esse lugar mesmo. Ok. Então ficou aqui gravada uma pastinha, A Mão e a Luva, que é resultado da descompactação desse arquivo .zip. Deixa eu tirar esse A Mão e a Luva por aqui. Bom, você deve estar pensando assim, mas eu não estou entendendo. E o livro é o que exatamente? Na verdade, o livro em Daisy é uma pastinha. O livro em Daisy é exatamente isso, é uma pastinha. Vou abrir essa pastinha para você ver o que tem aqui dentro. Tem vários arquivos aqui, ó. Tem arquivos. Deixa eu mudar a visualização para ficar mais fácil de olhar. Aqui, pronto. Uma listagenzinha aqui no Windows XP aqui em cima. Pra você ver assim essa listinha. Repara que tem vários arquivos aqui. Um arquivo é chamado XML. Tá? Um arquivo aqui CSS, NCX. Tudo isso aqui compõe o meu livro. Tá? Então, esse arquivo XML aqui é exatamente o texto do livro. E aqui esses arquivos Smile são arquivos de sincronização. Esse arquivo aqui, repara que é um arquivo que essa pasta aqui não contém nenhum arquivo de áudio. Então esse livro aqui, ele não foi gravado com voz humana. Ele vai ser só sintetizado. Mas eu posso pegar nessa mesma pastinha outro livro que eu tinha aqui, acho que é o Chapeuzinho Vermelho. Que tem os arquivos MP3 aqui. Tá? Esses arquivos MP3 são exatamente os arquivos de áudio do Chapeuzinho Vermelho. Vou escutar um pedacinho deles aqui. Ó. Deixa eu abrir com Windows Media Player. Título vazio. Chapeuzinho Vermelho.
Patricia Moura, vírgula. Na capa uma menina com uma saia vermelha e um lenço na cabeça vermelho chamada de Chapeuzinho Vermelho, ela está carregando numa cesta, vírgula. Caminho que leva à aldeia que fica no alto da montanha. Era uma vez, numa aldeia pequenina, uma menininha linda como uma flor, sua mãe gostava muito dela, e sua vovozinha ainda mais. Etc. Então tem a gravação aqui do Chapeuzinho Vermelho. Essa gravação é uma gravação em voz sintetizada, vocês notam que não tem qualidade de gravação humana, mas poderia ser uma gravação humana também. Tá? Bom, nessa mesma pastinha tem vários arquivos aqui, JPG, aqui ó, a capinha do livro, umas figurinhas, umas ilustrações que tem no livro. Então, resumindo, dentro dessa pastinha você tem o livro. Você não vai usar o livro dessa maneira, só estou mostrando o que é o livro. O livro em DAISY é um conjunto de arquivos. Um conjunto de imagens JPG, um conjunto de sons, um conjunto de textos, mas você vai ignorar isso porque o MacDaisy faz todo esse processamento automático para você. Então, deixa eu fechar a pastinha e na próxima aula nós vamos ver como é que a gente vai ler um livro utilizando o MacDaisy.